Você já ouviu falar sobre o quarto homem sábio? Enquanto os 3 magos seguiram a estrela para encontrar o menino Jesus, há uma história fascinante e pouco conhecida sobre um quarto homem, alguém que dedicou toda a sua vida a buscar o Rei dos Reis. Mas o que aconteceu com ele? Por que sua jornada foi diferente? E, acima de tudo, como ele encontrou Jesus de uma maneira que ninguém esperava? Prepare-se para descobrir uma história cheia de mistérios, sacrifícios e uma revelação surpreendente que vai mudar sua perspectiva sobre fé e propósito. Fique comigo até o final, porque essa história vai tocar o seu coração de um jeito único. Artaban era um estudioso persa, um homem sábio que dedicava sua vida ao estudo das estrelas e das profecias. Durante uma noite de profunda meditação, ele observou uma nova luz surgir no céu. Não era uma estrela comum, ela brilhava com um esplendor único, indicando algo divino. Artaban consultou os escritos antigos e reconheceu que essa era a estrela prometida, o sinal do nascimento de um rei. Ele convocou seus servos e preparou seus presentes, uma safira, um rubi e uma pérola, cada um simbolizando honra, sacrifício e pureza. Artaban sabia que precisava se juntar aos outros magos, Melchior, Gaspar e Baltazar, para seguir a estrela e adorar o rei. O ponto de encontro seria distante, mas ele estava determinado. Com seus tesouros e um coração cheio de expectativa, Artaban iniciou sua jornada, sem saber que sua fé seria testada repetidamente. A caminho de encontrar os outros magos, Artaban cavalgava rapidamente pelo deserto, temendo não chegar a tempo. Porém, no meio da estrada, encontrou um homem ferido, caído, com pouca esperança de sobrevivência. O dilema era cruel. Ajudá-lo significaria perder a caravana, mas deixá-lo significaria ignorar um chamado divino à compaixão. O homem suplicava por ajuda, e Artaban não conseguiu ignorar sua dor. Ele desmontou do cavalo, tratou dos ferimentos do homem e deu-lhe água. Enquanto trabalhava para salvar aquela vida, o tempo passava. Quando o homem finalmente se recuperou, agradeceu a Artaban e o abençoou. Ao retomar sua viagem, Artaban chegou ao ponto de encontro e percebeu que os outros magos já haviam partido. Ele sentiu um misto de desespero e esperança. Ainda assim, sua determinação não diminuiu. Ele decidiu seguir sozinho, confiando que Deus abriria caminho. Sem seus companheiros, Artaban enfrentou uma jornada mais longa e perigosa. Ele sabia que precisava se apressar para alcançar Belém antes que fosse tarde demais. Para financiar sua viagem, ele tomou a difícil decisão de vender sua safira, o presente que simbolizava a honra ao rei. Com os recursos obtidos, ele conseguiu cavalos novos e suprimentos. Durante a travessia, Artaban enfrentou tempestades de areia, o calor sufocante do deserto e noites solitárias. Apesar disso, sua fé permaneceu inabalável. Cada noite, ele observava a estrela no céu, que parecia guiá-lo como uma promessa divina de que sua busca não era em vão. Por mais desafiador que fosse, Artaban sentia que estava sendo transformado. Sua jornada não era apenas física, era também espiritual. A solidão e os sacrifícios o aproximavam de Deus e fortaleciam sua convicção de que encontrar o rei seria o maior propósito de sua vida. Artaban finalmente chegou a Belém, mas percebeu que havia chegado tarde demais. As ruas estavam cheias de murmúrios sobre os soldados de Herodes, que buscavam crianças para eliminar qualquer ameaça ao trono. Desesperado, ele procurou informações sobre o menino Jesus e descobriu que a família havia fugido para o Egito. Enquanto tentava decidir seu próximo passo, um grito desesperado chamou sua atenção. Um soldado estava prestes a arrancar uma criança dos braços de sua mãe. Sem hesitar, Artaban se aproximou e ofereceu ao soldado seu rubi, um presente destinado ao rei dos judeus. A joia brilhou aos olhos do soldado, que aceitou a oferta e poupou a criança. A mãe chorou de gratidão, e Artaban percebeu que mais uma vez seus presentes tinham servido a um propósito inesperado. No entanto, ele também sentiu a dor de ainda não ter encontrado o rei. Com o coração pesado, mas confiante de que Deus estava guiando seus passos, ele decidiu continuar sua jornada, agora rumo ao Egito, na esperança de encontrar a família divina. Os anos se passaram, e Artaban continuou sua busca incansável pelo rei dos judeus. Ele viajou por várias cidades e aldeias, ajudando pessoas necessitadas e espalhando compaixão por onde passava. Seu presente restante, a pérola, tornou-se um símbolo de sua esperança. Em suas viagens, ele encontrou doentes, famintos e escravizados, e sempre que podia, oferecia ajuda. Muitos diziam que nunca haviam encontrado alguém tão bondoso e altruísta.
Embora nunca tivesse encontrado Jesus, Artaban sentia que cada ato de bondade o aproximava do propósito divino. Porém, a idade começou a pesar sobre ele. Os anos de viagem deixaram marcas em seu corpo e em sua alma. Em momentos de fraqueza, ele questionava se havia falhado em sua missão. Ainda assim, sua fé permanecia viva. Artaban acreditava que, de alguma forma, Deus o recompensaria por sua dedicação e sacrifício. Depois de décadas de busca, Artaban chegou a Jerusalém no dia em que Jesus estava sendo crucificado. A cidade estava em alvoroço, e ele soube que o rei dos judeus estava prestes a ser executado. O coração de Artaban se encheu de tristeza, mas ele decidiu usar seu último presente, a pérola, para tentar salvar o rei. Enquanto caminhava pelas ruas, Artaban encontrou uma jovem sendo levada para a escravidão. A mulher suplicava por ajuda, e Artaban sabia que não poderia ignorá-la. Sem hesitar, ele ofereceu a pérola como pagamento por sua liberdade. A jovem foi salva, mas Artaban sentiu que sua missão estava completa, mesmo sem ter encontrado Jesus. Pouco depois, enquanto se apoiava em uma parede, exausto e à beira da morte, ele teve uma visão. Uma luz radiante envolveu seu corpo, e ele ouviu a voz de Jesus dizer: "Quando ajudaste o menor dos meus irmãos, foi a mim que ajudaste." Artaban finalmente entendeu que sua busca havia sido cumprida de uma forma diferente da que ele esperava. Ele nunca encontrou Jesus fisicamente, mas cada ato de bondade foi um encontro espiritual com o Salvador. Com essa revelação, Artaban sorriu e fechou os olhos pela última vez, encontrando a paz eterna. E assim termina a incrível jornada do quarto homem sábio, uma história de sacrifício, compaixão e fé que nos ensina que o verdadeiro encontro com Deus acontece nos pequenos atos de amor ao próximo. Artaban nos mostrou que, mesmo sem alcançar seu objetivo como imaginava, sua vida foi plenamente vivida no propósito divino. E agora eu te pergunto, quantas vezes você já esteve tão focado em seus objetivos que talvez não percebeu as oportunidades de fazer a diferença na vida de alguém? Deus pode estar se revelando a você de formas que nem imagina. Se você quer descobrir mais histórias inspiradoras como esta, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Deixe seu like se essa história tocou o seu coração e compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Juntos, podemos espalhar luz e inspiração. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.